Muito bem, senhoras e senhores, hoje eu trago para vocês um unboxing do LG G7 ThinQ e também as minhas primeiras impressões sobre esse smartphone. Essa aqui é a caixa do G7 ThinQ e atenção vocês para o unboxing mais radical desse canal, olha lá. Da hora, hein? Peguei ele aqui. Então tá aqui o G7 ThinQ. Só que só os inteligentes podem ver. Bonito, né? Na verdade, essa não é a caixa final, então peraí, deixa eu fazer um reboxing. Agora sim, então essa é a caixa do G7 ThinQ. Lembrando que essa caixa aqui desse smartphone é uma caixa provisória, né? É aquela famosa pré-produção. Eu tô aqui com uma unidade que a LG cedeu pra gente testar aqui no Loop Infinito, lá no evento em Nova York, que teve aquela cobertura, que eu fiz o hands-on e tudo mais. Então eu vou mostrar o que vem nesta caixinha, né? E eu torço pra que eles repliquem essa experiência no produto final, porque vem com uma flanelinha, cara. Olha aí, há quanto tempo a gente não tem uma flanelinha pra limpar a tela? É da hora de ter isso. Claro, você pode comprar uma flanelinha e tal, mas é legal vir com uma flanelinha. Nós temos aqui, então, o smartphone, o G7 ThinQ, naquela cor cinza, né? Que, na minha opinião, é uma cor neutra, tem a sua beleza, mas quando você compara com as versões coloridas dele, essa acaba sendo a mais neutra, né? Não chama muita atenção. Eu gosto do bagulho vermelho, bagulho azul, troca carcaço do iPhone, né? Isso aí. E de resto nós temos o carregador de tomada, o padrão americano, porque esse smartphone veio dos Estados Unidos, e também o conector, né, dele, que é no caso USB tipo C. Também veio com uma ferramenta para tirar o chip dele, né, ou o cartão micro SD. Como vocês perceberam, não vem fone de ouvido, e eu não sei se isso é porque essa unidade é aquela coisa de pré-produção para imprensa, ou se realmente ele não virá com fone de ouvido, seguindo a tendência do Pixel 2, do Google. Você tem um adaptador USB-C para P2, mas você não tem o fone de ouvido. Que vergonha, hein, Google? Que adianta manter o P2 se não vem fone de ouvido? Feito então o unboxing desse produto, claro, um unboxing fake, mas ainda vale como um unboxing. Vamos ao que realmente interessa, que são as primeiras impressões. Então, tô testando há um tempinho já esse produto. Temos o vídeo de hands-on aqui no canal já. O link tá aqui na descrição e também no izinho aqui. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre a minha opinião, né? Minha primeira opinião sobre o G7 ThinQ. Que, aliás, a partir de agora eu vou chamar ele só de G7, tá bom? Não vou ficar falando de G7 ThinQ o tempo todo. A gente sabe que é ThinQ, que é essa nomenclatura aí da casa conectada, da LG, dos devices conectados, mas eu vou chamar só de G7. Igual essa câmera aqui, ó. G7. E eu não posso falar da linha G de smartphones da LG sem relembrar o histórico dos últimos anos, porque se eu não falar isso aqui, vocês vão falar no comentário. Então vamos lá. Em 2016, a LG lançou o G5 SE aqui no Brasil, que era uma versão capada do G5 com processador de intermediários, além da ideia dos módulos que não deu certo. Em 2017 chegou o G6, que já estava mais redondinho, mas ainda vinha com um processador do ano anterior, de 2016, que era o Snapdragon 821, quando toda a concorrência já estava no 835, mas aí pelo menos não foi uma versão limitada no Brasil, o negócio foi global. Agora, em 2018, felizmente, o G7 chega com o Snapdragon 845, que é o mesmo que equipa os outros smartphones Android topo de linha desse ano, como o Galaxy S9, que é o principal rival dele no mercado brasileiro. Principal rival, eu imagino assim um smartphone deathmatch, assim, eles entram no ringue e começam a se bater. Eu vou falar pra vocês um pouco sobre os outros recursos que eu não comentei no vídeo de hands-on, mas no geral a minha opinião sobre o G7 tá mais ou menos assim. Só por ele estar redondinho e não cometer essas gafes violentas como usaram um processador do ano passado, eu acho que ele chega capaz de competir com o Galaxy S9. É claro que ele perde em alguns fatores, e no fim o que vai determinar é realmente o preço, mas isso é uma análise que não dá pra eu fazer ainda. Então, deixa eu falar minhas primeiras impressões, que eu tô quase fazendo um review já. Vamos lá então, começando com o design desse aparelho, né? Então, vou falar tanto do design estético, né, da parte externa dele, como da interface, do design interno. Então, já mostrei pra vocês, essa é a cor cinza, né, a cor mais discreta, mas a gente tem aí também outras opções de cor que vocês estão vendo. Basicamente, você tem um preto, o cinza, você tem um azul fosco, um azul convencional e um tom rosa. E na minha opinião, a cor azul é a mais bonita, e eu espero que ela seja lançada aqui no Brasil, né? Se você procurar algo neutro, tem o cinza ou o preto, né? Então, conjunto de câmeras aqui atrás, sensor biométrico, do lado esquerdo nós temos o botão de força e do lado direito nós temos os botões de volume e um botão dedicado ao Google Assistant.
Aqui embaixo nós temos conector P2, USB tipo C, microfone e speakers, caixas de som, que tem um som bem bacana, mas não é um som estéreo, então o som só sai aqui, não sai aqui no outro speaker que a gente usa para chamadas também. E aqui em cima nós temos a gavetinha, né, do chip. Deixa eu pegar o bagulho aqui, peraí. Vou abrir aqui a gavetinha para mostrar para vocês como é. Nós temos 2 slots, né? Podendo ser então Dual SIM ou um chip e o cartão micro SD. Então essa versão dos Estados Unidos, eu acho que ela não é Dual SIM, mas muito provavelmente a que vai ser lançada aqui no Brasil vai ser Dual Chip, né? Então esse é um tipo de coisa como a cor que varia de acordo com a região em que o smartphone está sendo lançado. Então o americano acha um absurdo esse negócio de usar 2 chips. Eu também acho. Mas é foda, né? Brasil é Brasil. E com relação à tela, são 6.1 polegadas, né? Um formato 19,5 por 9, com uma resolução de 1440 por 3120 pixels, né? Um aproveitamento de tela de 82% mais ou menos, com o notch também, né? Então a gente tem um entalhe aqui em cima e também uma borda um pouquinho maior aqui na parte inferior, né? O único porém aqui é realmente a tecnologia da tela, porque a LG insiste ainda na linha G na tecnologia LCD. Até a Apple já fez um iPhone com OLED. Então, a própria LG fornece telas OLED para outras fabricantes. Então, não dá para entender por que a linha G ainda não adotou uma tela OLED. Então, ele ainda vem com LCD. Mas é uma tela ruim? Você olha e acha desagradável? Não. É bonita, é de alta qualidade, é uma das melhores telas LCD que tem no mercado. Só que quando você se acostuma com a maravilha que é a tela de OLED no smartphone, você não quer sair daquelas cores mais vivas, do preto, né, do contraste, que é o meu recurso favorito de uma tela OLED, né? Mas, para não falar que não tem nada de diferente aqui, a LG promete um brilho na tela do G7 bem superior ao de outros smartphones. Então, quando a gente vai mexer aqui nas configurações de brilho, a gente tem aqui a barrinha normal, né? E aí, quando eu venho aqui do máximo, tô no máximo aqui, eu ainda posso apertar o botão aqui do lado, e ele entra no modo Boost, né? E aí eu tenho um brilho mais forte que eu comparei com outros smartphones aqui, então eu fiz um comparativo com o iPhone 10, o meu, mas é uma tela OLED, então não é muito justo eu comparar o brilho dessas telas. Eu comparei também com o iPhone 8, pra gente ter uma ideia. Então, com o LCD do iPhone 8, deu pra notar que ele tá bem mais brilhante, mas em relação ao iPhone 10 eu não notei tanta diferença assim. Tá mais brilhante, mas não é aquela coisa que vai mudar alguma coisa na sua vida, sabe? Nesse primeiro momento, me parece que é aquela coisa que vai te ajudar um pouquinho quando você tá num ambiente muito iluminado, sob a luz do sol, mas, sei lá, viu? Podia ser só de 0 a 100, não ter que apertar um boost para você chegar no máximo. Enfim. Ainda falando sobre a tela, eu quero mostrar para vocês como ficam os vídeos, né, sendo reproduzidos aqui. Então, se a gente pegar um vídeo do YouTube convencional, no próprio aplicativo aqui do YouTube, um vídeo 16:9, a gente fica com bordas dos lados, né? Afinal, é 16:9. A gente pode dar um zoom. Então, como vocês estão vendo aqui agora, ele deu um zoom para proporção 19,5 por 9, mas a gente não tem nada indo para o espaço do entalhe aqui do notch, né? Então o vídeo não ocupa essas duas partes aqui. Na verdade, ele fica meio que com um aspecto simétrico, né? Bem parecido com o Galaxy S9, né? Com as duas bordas, né? Então isso é um vídeo 16:9. Se a gente for para um vídeo 21:9, que é o padrão de filmes, por exemplo, a gente tem aqui a versão com zoom. Também não entra na tela que sobra aqui na parte de cima, né, fora do notch. Então a gente nenhum vídeo que eu testei aqui ocupa esse espaço. E a gente tem por padrão essa definição com zoom, né? Se eu der o zoom alto, seria legal se ele entrasse aqui agora, mas ele não entra, né? Então a gente tem essa visão um pouquinho limitada, né? Você não tem aproveitamento desse espaço aqui para os vídeos, o que para muitos é melhor porque não recorta o vídeo, né? Agora, quando a gente abre uma foto como essa daqui que eu tirei da senhora Perebas almoçando, quando a gente dá o zoom, ele também não entra nessa tela extra que a gente tem aqui do lado do notch, né? Então, realmente não há um aproveitamento desse espaço na hora de você consumir esse tipo de conteúdo, né? É mais só para interface nativa do Android, né? E por falar nisso, tem uma opção muito legal que a LG fez aqui, né, com esse entalhe. Aliás, vocês vão ver a interface aqui, ela tá toda em inglês porque eu não tenho a opção português nesse modelo aqui. Eu teria que dar um hard reset nele, eu não tô a fim de fazer isso hoje. Então, o modelo americano tá em inglês, mas o brasileiro, obviamente, vai vir em português. Em inglês, a configuração se chama New Second Screen, né? E como eu já mostrei naquele vídeo de hands-on, a gente pode travar aqui e deixar tudo sempre preto, né? Um detalhe interessante é que você pode escolher até o estilo da curvinha aqui em cima, né? Então, você pode ter uma curva que é igual
igual à curva aqui embaixo ou uma curva um pouquinho mais leve, né, mais próximo do quadrado. E tem uma coisa meio estranha aqui que você pode colocar uma cor no Note. Ó. Você pode deixar ele todo cinza, pode deixar ele degradê de cinza, pode deixar ele meio vermelho, meio trevoso, pode deixar ele também colorido, ó. Pode desenhar um arco-íris. Viu, Moisés? Isso é muito legal, você poder escolher se você quer o Note ou não, mas o problema é que nem sempre essa opção funciona. Então eu vou deixar aqui, ó, não quero o Note, eu quero uma tarja preta ali em cima. Então se eu abrir, por exemplo, aqui o aplicativo de mensagens, ele ficou azul, né? Então não obedeceu à minha escolha. Se eu abrir aqui o YouTube, por exemplo, ele ficou cinza, né? Então, pelo que eu testei, me parece que essa opção de esconder o Note, ela funciona com os aplicativos nativos, né? Que já vem com o smartphone, como por exemplo aqui o relógio, né? O relógio cobriu ali, ó. O telefone funciona também. O Chrome funciona também. Agora, a Play Store, por exemplo, já não funciona. Então, parece que alguns funcionam, outros não. A maioria não funciona. Que é uma pena, né? Porque esse recurso é legal. E é por isso que, já que às vezes funciona, às vezes não funciona, eu preferi deixar sem, né? Deixa aí que, pelo menos, eu não tô esperando que funcione. Ó. Aí ficou o relógio com o Note também e estamos felizes. Abrace o Entalhe. Ele é um amigo. É um amigo feio. Sabe quando você tem aquele amigo feio na escola? Mas ele é legal, ele é divertido porque ele te ajuda, porque ele tem um aproveitamento de tela maior. Não tive nenhum amigo assim. Aí, é claro, como a tela é de LCD, se você usar essa opção, o preto que tá aqui não é tão preto quanto o preto do Entalhe. Então, aqui dos lados, você vai notar que vai ficar aquele cinza meio escuro. É aquela coisa do LCD, né? Acendendo uma luz para fazer a cor preta. Ao contrário do OLED, que simplesmente apaga os LEDs ali. Por isso que eu gosto de OLED. Esse negócio do Note deve melhorar com o Android P. Aqui a gente ainda tá com o Android O. E por falar no design interno, né, da interface, esse é o launcher nativo que vem com o G7, né, que a LG escolheu. Ele é um launcher bem simples, né? A gente não tem nem gaveta de aplicativos, então é só rolando a tela que nem o iPhone e a gente tem as pastas. Se a gente vier aqui para esquerda, a gente tem o Smart Bulletin, que é um recurso que te dá alguns recursos inteligentes, né, referentes àquele papo de inteligência artificial, né, que a gente fala daqui a pouco. Se eu puxar aqui de baixo para cima, nenhuma surpresa nessa interface, né? Bem familiar. E a gente tem aqui algumas opções interessantes de áudio que eu vou falar daqui a pouco. Mas, sim, em termos de interface é isso. A gente tem aqui dois aplicativos interessantes que oferecem uma diferença em relação aos outros smartphones. Um deles é o Smart ThinQ, que seria o aplicativo da LG para conectar devices inteligentes da LG, como, por exemplo, eletrodomésticos, TVs e etc., que aí você usa a sua conta da LG. E a gente tem também o Google Lens. Então, é legal que o G7 é um dos poucos smartphones que oferecem suporte ao Google Lens. E aí é muito legal, porque você aponta e ele vai meio que tentando entender o que está no ambiente e muitas vezes ele acerta. Um texto, por exemplo, ó, vou tirar uma foto aqui do papel, ó. Ele vai tentar entender o que tem aqui, ó. Caraca, conseguiu identificar todo o texto do release aqui. Aí você consegue selecionar o texto, ó, pira. Selecionar tudo aqui e pedir para traduzir. Ele já abre o Google Translate, já coloca o texto ali, você escolhe o idioma, ó, ele já traduziu para inglês aqui. Véi, Google Lens é muito louco, é muito louco. Então é uma vantagem ter o Google Lens. De resto é o que a gente já está acostumado nos smartphones da LG, como por exemplo aqui no configurações, né? A gente tem essa separação aqui em cima por categorias, que eu acho bacana dar uma organizada. E eu notei que ele está um pouquinho mais inteligente, porque você vai no ícone de bateria às vezes, só que você não achou a opção que você quer aqui. Aí ele te fala aqui embaixo, ó, você está procurando alguma coisa sobre a tela, sobre resolução da tela ou sobre um modo para jogos, aí você já acerta esse atalho. Então sabe quando você quer aquela configuração que por algum motivo o Google coloca em outra categoria, eles já te sugerem. Então eu notei essas pequenas sacadas pelo sistema. Em termos de desempenho, eu vou deixar os benchmarks para um review completo, mas aqui a gente tem o Snapdragon 845 com 6 GB de RAM. E nesse modelo aqui, 64 GB de armazenamento interno expansível via cartão microSD. Então, com essas configurações, se você tiver problemas de desempenho, ou é o aplicativo que está dando problema, ou o problema é você. Porque esse é o hardware mais topo de linha que tem no Android hoje. E ainda bem, para mim o melhor recurso do G7 é o desempenho. É que ele chega com desempenho equivalente aos outros smartphones topo de linha, uma coisa que a LG não consegue fazer há 3 anos. Então, aleluia! Vocês bateram palma? Bate palma.
Vamos então falar um pouquinho sobre as câmeras do G7, né? Então a câmera frontal que tá tirando uma foto aqui com esse gesto agora, aí ó, saiu uma selfie. Ela tem 8 megapixels com abertura f1.9 e na parte traseira nós temos duas câmeras, então é um conjunto sendo 16 megapixels, a convencional, né, com ângulo tradicional, ela tem abertura f1.6 e a ultra wide tem abertura f1.9, sendo que apenas a convencional tem estabilização ótica, também conhecido como OIS, né? E o software da câmera também está bem interessante. Então a gente tem foco a laser, por isso que o foco costuma ser bem rápido. A gente tem um modo retrato, que no caso das câmeras traseiras ele usa os dois sensores para fazer a foto, e no caso da câmera frontal também tem modo retrato via software, né? A gente tem também o Google Lens aqui, você pode abrir o Google Lens direto pelo software da câmera, que na verdade é um atalho que vai, como vocês viram aqui agora, pro aplicativo, né, do Google Lens. Então, voltando aqui na câmera, a gente tem aqui do lado, como já é de costume, os modos, né? Então, se eu quiser ir para outra câmera super wide, né? Vocês percebem a diferença, né? Isso a gente já mostrou, é animal. Eu prefiro muito mais ter uma câmera wide do que uma câmera com zoom. Acho que o aproveitamento no smartphone é bem melhor. E por fim, a gente tem aqui o modo AI Cam. Qual que é desse modo AI Cam? Ele é tipo um modo mais automático do que o automático. Então, ele tenta identificar o que você está fotografando e ajusta as configurações direto para sua foto. Então, por exemplo, hoje eu fiz um teste, falei, vamos ver se esse negócio é legal mesmo. Aí eu fui lá tirar uma foto da senhora Perebas, ó. Essa foto aqui foi que eu tirei com a câmera no modo automático convencional. Aí depois eu tirei no modo AI Cam. Quando eu selecionei o modo AI Cam, apareceu ali, né? Ele identificou que eu estava num ambiente aberto, né? Field, ele mostrou, né? Que como se fosse um campo, né? Um espaço com natureza aberto, e identificou o animal. Não que estava tirando a foto, a senhora Perebas, que é um coelho, uma coelha. Essa foi a foto convencional que eu tirei no modo automático, e essa daqui foi a que saiu no modo AI Cam. Então o sistema, né, a tal da inteligência artificial, decidiu estourar a saturação e me deu esse resultado. É bonito, mas está muito saturado, né? Chega a ser um incômodo, então o meio termo seria o ideal. Então o sistema vai tentar achar uma solução para sua foto ficar melhor, mas nem sempre vai ter o melhor resultado. Mas que é muito louco você abrir e ver a câmera identificando a pessoa, objeto, animal, flor, comida, velho. Isso é muito louco, isso é muito legal. Então eu diria que nesse ponto ainda pode ser um recurso mais interessante do que realmente útil. Uma outra coisa que eu acho legal no software da câmera do G7 é que isso já é nativo da LG, né? Já faz isso há algum tempo. No modo de vídeo manual, aliás, a gente tem um modo de vídeo manual, isso já é ótimo. A gente tem aqui um VU, né? Um monitor de áudio aqui para eu saber como é que tá a captação de áudio, de repente de um microfone externo. E eu posso controlar também o ganho, né? Tem um low cut filter aqui também e um limiter. Então eu tenho várias configurações, além do wind noise filter aqui. Então eu tenho várias configurações de áudio, né? E é muito bom ver uma fabricante dando atenção para áudio, para gravação de áudio no smartphone, já embutindo isso no software nativo. Então a gente tem isso e tem também um modo cinevídeo que eu achei legal, que ele tem usa o zoom ótico e um zoom digital bem violento. Então, ó, o bagulho não treme, eu tô tremendo a minha mão aqui. Ele tem esse point and zoom aqui, ó, que você escolhe um local e começa a fazer assim, ó. Aí ele vai dando um zoom dramático bem naquele local ali. No geral, eu gostei bastante das primeiras fotos que eu tirei com o G7, então achei que elas saíram bem equilibradas, bem o que eu tava querendo, sabe? Apontar o celular e já tirar uma foto bacana. Então vocês estão vendo aí alguns exemplos e, é claro, também alguns comparativos entre a câmera primária e a câmera secundária, que tem o ângulo super aberto, né? Você consegue capturar muito mais coisa, por isso que eu gosto bastante dessa câmera. E com relação ao modo retrato, vamos a duas fotos que eu fiz aqui para testar. Então, essa foto que foi no dia nublado, certo? Com o modo retrato, com a câmera traseira, que usa as duas câmeras e, como a gente tá vendo, consegue um desfoque bacana, né? Bem preciso até na região do cabelo, né? E consegue deixar uma foto bonita até com um sujeito como esses. A gente tem aqui um botãozinho do qual a gente consegue controlar o desfoque. Então, posso deixar ela flat, sem nenhum desfoque no fundo, não dá para dar zoom aqui. Ou eu posso deixar tudo bem desfocado, né? Então, eu tenho o controle similar ao que a Samsung faz na linha Plus do Galaxy S, né? Então, beleza, vou deixar bem desfocado. E aí eu tenho um outro teste aqui que foi feito com a câmera frontal. E aí, mesmo usando a câmera frontal, eu ainda tenho o controle do foco aqui. Então fica legal, mas não fica muito bom nos detalhes do cabelo, né? Porque é uma câmera só e não é o software do Pixel, né? Então é de se esperar que não vai ficar perfeito, mas ainda é válido para você, por exemplo, postar em redes sociais, por aí vai.
E por fim, para terminar esse papo sobre câmera e fotos, uma coisa que eu esqueci de falar antes é que o software nativo da câmera, no modo manual, a gente tem até o controle de foco, com um focus peak aqui, como vocês estão vendo. Então eu achei isso bem completo. Então esse software de câmera do G7 está bem redondinho. Em termos de bateria, ele tem uma bateria de 3.000 mAh, que é exatamente o que a gente tem no Galaxy S9, mas pelo que eu senti no meu uso, ela está indo embora um pouquinho mais rápido do que deveria para esse tamanho de bateria. Então é claro, eu não testei para valer, porque assim, eu vivo colocando no carregador, no carro, em casa, no escritório. Então, no review que eu vou fazer na semana que vem, eu vou falar um pouquinho mais, com mais precisão, porque eu vou testar para valer. Mas, por enquanto, o que eu posso dizer para vocês é que deveria ser um pouco melhor, eu esperava mais. E, por fim, eu vou falar sobre os destaques do G7 em relação à concorrência. Então, o que esse celular traz que a concorrência não tem? Então a gente tem esse modo de super brilho aqui na tela, nesse boost que eu já mostrei para vocês. Então esse é um deles. O som é um outro diferencial. Tanto a caixinha de som, né? A gente tem um som que ele é construído usando o corpo do smartphone, né? Então é uma coisa meio louca, né? Eu não sei explicar direito, mas por exemplo, eu vou colocar uma música aqui para vocês verem. Só de colocar uma música fica bem claro que ele é muito alto, é mais alto que outros smartphones, mas acontece um efeito curioso quando a gente coloca ele em alguma superfície, olha só. Esse é o som da infância. Então, como ele usa o corpo todo do smartphone, quando você coloca numa superfície, a gente percebe que ganha um pouco nos graves, né? No detalhe do som. Quando a gente coloca no volume máximo, existe uma pequena distorção. Então, o ideal é usar um pouquinho inferior e ele quase chega numa caixinha básica de som Bluetooth. Então, é um som muito legal, mas existe um trade-off, né? Existe um comprometimento aqui. A gente não tem um som no speaker convencional, então não é estéreo. Eu particularmente prefiro quando eu tô assistindo estéreo, porque eu já acostumei, né? Então você tem uma fonte de áudio aqui, outra fonte de áudio aqui. Aqui ele só tem uma forte embaixo. E além disso, ele também tem outros sistemas aqui de som, né? Então a gente tem o DTS X 3D Surround e o Hi-Fi Quad DAC, que é o mais interessante, que nós temos um chip dedicado ao processamento de som para conversão do sinal digital para o analógico do P2. Então quando você coloca um fone de ouvido aqui, você escuta um áudio com uma definição superior. É claro que você precisa de um fone de ouvido bom e de um conteúdo bom também. Não adianta você pegar o fone de ouvido que vem com o smartphone e colocar um MP3 de um serviço de streaming convencional. Você vai perceber um pouquinho de detalhezinho se você for audiófilo. Agora, se você colocar um som, um FLAC, sabe? Um som de qualidade, aí você vai aproveitar mais esse recurso. Então o som é um dos grandes investimentos da LG com o G7. Um outro detalhe nesse smartphone é que o motor de vibração, ele é um sensor tátil, que nem o que a gente já tá acostumado no iPhone, que dá aqueles tapzinhos precisos, sabe? Não é aquele que é um motorzinho, sabe aquele motor que a gente já tá cansado de usar no smartphone? Então ele te dá tapzinhos e isso está integrado ao sistema. Então, por exemplo, quando eu tô naquele rolamento do foco, ele vai dando tapzinhos conforme você vai mexer. Então, o feedback tátil que a Apple popularizou com o iPhone e o iOS, e o G7 faz isso também. Eu achei isso muito legal porque é um detalhe, mas faz uma diferença, né? É agradável de usar, né? E por fim, eu acho que esqueci de falar uma coisa. Ninguém falou isso pra gente na apresentação dele, mas ele também tem carregamento sem fio, no padrão Qi. Então, se você tiver uma base de carregamento sem fio, como aqui eu tenho uma base dupla da Incipio, você pode colocar o G7 aqui e ele começa a carregar via indução eletromagnética. Eu mudei minha opinião sobre o carregamento sem fio. Eu acho que eu uso bastante agora. Eu não gostei no começo porque era lento, aí depois eu aceitei que é pra deixar ele ali por horas. Tipo quando você vai dormir, só põe ele no criado mudo e acabou. E eu tô usando bastante até. Talvez eu fale mais sobre isso em outro vídeo, que eu já falei muito nesse vídeo. Então é isso aí, vamos encerrando esse vídeo sobre o G7, que, caraca, velho, tá cheio de marca de dedo. É vidro na frente, vidro atrás. Tem jeito mesmo, né? Mas será que é só pra imprensa essa flanelinha? Porque a gente passa por isso pra fazer o vídeo? Então essa é a minha primeira impressão sobre o G7. Ele é um produto sólido, bem acabado, que acerta por simplesmente não errar. Ele não comete nenhuma gafe que a linha G já cometeu no passado, e por isso eu acho que ele é um acerto. Eu acho que dessa vez a LG consegue brigar com a Samsung no mercado brasileiro. É claro que isso aqui não pode chegar custando mais que o Galaxy S9, porque ele é tecnicamente inferior ao Galaxy S9, com a tela, por exemplo, né, que é um LCD versus o AMOLED da Samsung, e também alguns detalhes de câmera e por aí vai. Mas pelo menos ele tem um botão de assistente virtual que chama um assistente útil, né?
Não precisava dessa, né, Will? Então vamos ver quando a LG anunciar o preço, qual que vai ser a do G7 aqui no Brasil. Então semana que vem tem o lançamento dele, vai ter um review completo aqui no canal. E para esse review eu quero saber a opinião de vocês e também as dúvidas. Então comenta aí alguma coisa sobre o G7, algo que você quer saber, a sua opinião, pode ser qualquer coisa. Que se for bacana, a gente coloca no próximo vídeo. Eu vou reservar alguns minutinhos ali do review para ler comentários e responder. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, comente aí, como eu disse, interaja. E toca no sininho também para receber notificações dos próximos vídeos aqui no Loop Infinito. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima! Eu quero ver todo mundo perguntando nos unboxings do modelo brasileiro, cadê a flanelinha? A flanelinha veio? Você viu a flanelinha primeiro no Loop Infinito?